Hoje a gente vai falar sobre explorando diferentes métodos de estudo de inglês. Eu vou falar sobre 7 métodos, sendo que o último, na minha opinião, é o melhor. Então vamos ver, meninas, se vocês se encaixam nesses métodos de estudo, o que vocês acham, quais são as vantagens, quais são as desvantagens desses métodos. Então, interajam aqui comigo para a gente discutir sobre esses métodos e ver aí o que vocês estão fazendo para estudar inglês, ok? Então, vamos começar hoje com as aulas de inglês regular. O que são as aulas de inglês regular? São as aulas de inglês focado no dia a dia. A gente estuda a compreensão geral do inglês, cobrindo todos os aspectos da língua. Lembra que a língua ela tem 4 habilidades. A gente tem o speaking, o reading, o writing e o listening. Quase esqueci, olha só. Então, o inglês regular, ele vai atender as 4 habilidades, mas ele vai estar... O inglês regular, ele é focado no inglês do dia a dia, vocabulário do dia a dia, pronúncia. Então, sobre todos os assuntos vocês vão falar, né? Geralmente, quem estuda em inglês regular é dividido por níveis de proficiência, que são eles. Se você não entende o que é A1, B1, agora eu vou explicar para você. O iniciante, quem está iniciando no inglês, geralmente a gente chama, tem uma nomenclatura, é europeia, mas é mundial essa nomenclatura. Quase todas as escolas de inglês usam, que para iniciante a gente chama de A1, ok? A1 é o iniciante. A2 é o pré-intermediário. Então, se você fazendo esses testes de internet, se der isso, A1 é iniciante, A2 pré-intermediário, B1 é o intermediário, B2 é o que a gente chama de upper intermediate, upper intermediário, ainda não é avançado. Avançado é o C1, então o C1 é avançado e o C2 é o fluente. Então tem vários testes online que você pode fazer, que vai dar o nível de inglês que você é, pelo menos isso na escrita, né? Porque esses testes eles são mais orientados na gramática, né? Porque tem esse tipo de teste que é feito no speaking também, mas aí você precisa de um orientador, né? Para fazer o teste para você e te encaixar no nível certo. Isso se chama teste de nivelamento. Eu faço muito, quase todo dia eu faço teste de nivelamento no speaking e aí eu vejo o que a pessoa é. Porque às vezes, dear, que nem ontem mesmo eu fiz um teste de nivelamento onde a pessoa na escrita ela é um B1, ela é intermediário, mas na fala ela é A2. Porque sabe escrever, sabe a gramática, mas não consegue falar a gramática. Então, não adianta muito você saber escrever, saber ler e não conseguir falar. No mundo de hoje, o que mais importa é a fala, a comunicação da fala, ok? Na escrita, a gente pode sempre ter uma ajuda do Google, não é mesmo? Você precisa escrever um e-mail, precisa escrever a carta da família, por exemplo, né? Precisa escrever uma mensagem para a família falando que foi legal a conversa pela call, e aí beleza, o Google, o Chat, o GPT super ajuda a gente nisso hoje em dia, né, meninas? Mas quando você tem que,
falar, aí não tem tecnologia que te salve, né? Então, é muito importante você fazer um teste de nível no speaking também, né? Na fala. Mas, enfim, o inglês regular, então você é separada por nível, né? E aí você vai estudar um material didático com exercícios daquele nível, né? Então, as escolas de inglês regular, algumas têm avaliações, outras trabalham com feedback positivo, né? Então, esse é o método, acho que mais comum da gente estudar, que é pelo inglês regular em alguma escola ou com o seu professor particular, né? Qual que é a desvantagem, né, do inglês regular, na minha opinião? Falta foco para atender necessidades específicas. Quando você só aprende o inglês regular do dia a dia, com material didático, você não atende às necessidades específicas do seu aluno, né? O progresso também em grupo pode ser mais lento, né? Principalmente em escolas que querem que você fique lá anos e anos, né? Passando de livro por livro, fazendo as avaliações. Eu já trabalhei em escola, sei como que é. E o tamanho da turma também pode ser uma desvantagem, né? Tem turmas aí, tem escolas que trabalham em turmas de 15, 20 alunos. Mas, para quem quer começar a aprender o inglês, não sabe nada, né? E não tem nenhum foco, assim, não quer ser au pair, por exemplo, né? É uma maneira legal de começar, pelo menos para começar a ter uma noção básica de inglês, porque no inglês regular você vai aprender a gramática, vai aprender vocabulários, né, do dia a dia, então também tem as suas vantagens, né? Outro método de estudo que hoje em dia é muito usado, principalmente por vocês que são mais jovens, são os aplicativos, né? As aulas de aplicativos, elas têm o foco na compreensão geral do idioma também, né? Ele vai trabalhar vários assuntos, não é um assunto específico. Tem aplicativos que focam mais na gramática, tem aplicativos que focam mais no listening, né? Então, tem que ver aí o aplicativo que você gosta mais. Eu acho que o mais famoso é o Duolingo, não é? Quem usa aqui o Duolingo, escreve aqui para mim. E o que acha do Duolingo? Eu, particularmente, acho legal como um complemento, porque te força, né, a memorizar muito vocabulário. Pelo menos quando eu faço o francês lá no Duolingo, ele fica lá. Você tem que fazer a sua tarefa. Então eu vou lá e faço a tarefinha, né? Então tem bastante repetição, né? Menino, aí fica lá boy, 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 né? Girl, girl, girl. Isso, já vou falar sobre leituras também, né? Ler livros em inglês, já vou falar sobre a leitura. Então, tem os aplicativos, né? Que são, então, com foco na comunicação geral, vocabulário geral, e é uma maneira bem flexível, né, e conveniente de desenvolver as suas habilidades, não é mesmo, dear? Porque tá lá, tá no seu celular, você tem um tempinho lá na sua hora de almoço, você acessa, né? Tem gamificação também, que é aqueles joguinhos dentro do aplicativo que também torna o aprendizado mais motivador também. Então se você é uma pessoa competitiva, né, e quer sempre estar lá no topo com a medalhinha, então isso ajuda, né? O feedback do aplicativo é imediato, então quando você erra alguma coisa, ele já conserta, né? Fala que errou.
Então, melhora o seu desempenho, né? Os exercícios, tem exercícios de listening, né? E reconhecimento de fala. Júlia, bem dinâmico, né? Eu também acho bem dinâmico. Eu só acho um pouco repetitivo, assim. Eu gostaria que passasse as fases, assim, mais rápido do que ficar repetindo muito. Mas, enfim, né? Mas tem o reconhecimento de fala, que eu acho que é legal, que você tem que pronunciar certinho, senão também não passa, né? E tem a repetição, na minha opinião, é bastante, mas ajuda a memorizar, né? A gramática ajuda a memorizar o vocabulário novo. Então, é uma maneira legal de estudar, principalmente para quem não tem muito tempo hoje em dia. Agora, qual é a desvantagem, na minha opinião? Sempre tem, né, gente? Todo método de ensino de inglês tem vantagens e desvantagens. A desvantagem é que falta a interação humana, né? Direta. Falta você conversar com alguém humano, né? Não adianta você ficar repetindo também muitas frasezinhas prontas, porque vocês vão ver, meninas, que quando você chegar lá nos Estados Unidos e pisar a primeira frase que o seu host, sua host vai falar no aeroporto, você não vai entender nada. Porque foi comigo assim, né? E eu acho que é com todo mundo. Todo mundo que chega lá. Nossa, eu lembro, a minha host estava lá me esperando, estavam os dois, e aí minha primeira família foi em Cleveland, eu morei em Cleveland, na primeira família, então tava a Deb e o Tim me esperando no aeroporto, e aí eu entrei no carro, o Tim falou alguma coisa, o meu host, Cleveland. Eu só entendi o nome da cidade. Então, essas frasezinhas prontas que a gente vê no aplicativo, elas não vão ajudar muito na interação humana, entendeu? Então, eu acho que a gente tem que procurar complementar o estudo de inglês com essas ferramentas, mas não só isso, né? Então, falta interação humana, eu também acho que tem que ter muita disciplina. Eu falei isso na segunda-feira, eu acho, né, de disciplina, de ter que fazer as coisas sozinhas e não ter motivação e procrastinar. Então, para esses aplicativos tem que ter disciplina. E às vezes o aplicativo, né, limita o conteúdo para você começar a pagar, né? Então é difícil, chega uma hora que é difícil progredir, não é mesmo? Então, mas enfim, tudo que eu vou falar aqui, meninas, é para vocês usarem, sim, né? E eu vou falar a desvantagem, mas não é para vocês se desanimarem com as coisas, ok? É só o meu ponto de vista e você pode procurar fazer o estudo como complemento, ok? E aí ver o que funciona melhor para você. Agora, se você é uma pessoa disciplinada, o aplicativo super ajuda, né? E também, né, tem vídeos no YouTube. Então, além na segunda-feira, eu acho, eu falei do Youglish, né? Que são vídeos do YouTube para você ver pronúncia, que é muito bom. Então, quem não acessou, acesse, é muito legal. Tudo é válido, exatamente, tudo é válido. Mas tudo tem prós e contras, né? Então, tem, além do Youglish, né, que são vídeos que você pode ver o pronúncia, tem os vídeos do YouTube, tem professores ali no YouTube, professores excelentes que têm aulas gratuitas, né?
Tem aula de gramática, tem aula de vocabulário, tem dicas, tem conteúdo original, né? Você pode assistir um filme, colocar lá um audiobook para listening, né? O YouTube é ótimo, tem conteúdo gratuito, né? Além de ser flexível também, né? Você acessa a hora que você quiser, pode pausar, retoma, assiste de novo, então é super flexível. Pode colocar ali legendas, não é mesmo, no YouTube? Então você coloca lá um vídeo original eu gosto muito de TED Talks, eu uso bastante com os meus alunos de inglês regular, porque eu também dou aula de inglês regular, além do au pair, né? Então eu uso muito com os meus alunos vídeos de TED Talk, e aí tem legenda lá para colocar quando a proficiência do aluno não é tão grande assim, só para conseguir ouvir sem legenda, né? Tem o visual, né, para te ajudar também a compreender. Então você pode também assistir todo o vídeo com qualquer tipo de sotaque, né? Então é muito legal, né, o YouTube. E também eu gosto muito, falando de site, né, para estudar inglês. Além do YouTube, tem o BBC Learning, que eu gosto bastante, que eu uso. E tem um que é muito legal também, tanto para beginners, tem muito exercício para beginners e muito exercício também para intermediate. Não tem muito para avançado ali, mas para beginners e para intermediate tem. Que chama VOA, VOA. Tipo, voa, de voar, sabe? Voa Learning English. Lá tem um monte de exercício com vídeo, sem vídeo, tem texto que você pode dar play e ouvir o texto. Eu mando muito, tem um aluno meu que ama, que fica me pedindo, manda mais, e eu fico mandando para ele. Aliás, eu lembrei que tem que mandar. Então, anotem aí, VOA Learning English. Então, é muito legal também esse site para estudar. Aí, claro, né, tem as desvantagens. Qual é a desvantagem? Às vezes, a qualidade do ensino ali, principalmente no YouTube, onde você vê muitos professores ali, então, nem todos às vezes são professores profissionais, né? Então, acabam aí, não tem muita qualidade no ensino, não sabe passar o conteúdo, então pode ser que tem esse tipo de profissional. A falta também de uma estrutura, né? Eu não sei quem falou para mim na segunda-feira que sente falta de um currículo estruturado, né? Que tá lá, as informações estão ali, mas como que eu começo? Principalmente o beginner, né? A minha dica, dear, eu sei que isso é até clichê falar, porque na escola a gente não sai dele, mas o verbo to be é realmente a base de tudo do inglês. Por isso que toda escola começa ensinando o verbo to be, porque é em cima dele que todas as estruturas vêm depois, né? Então ele é o alicerce, sabe? Quando você está construindo uma casa e a gente faz a fundamentação assim, da casa, coloca aqueles ferros e tudo para a casa não cair, então o verbo to be são esses ferros do inglês. Então, se você está estudando sozinha, começa primeiro pelo to be. Aí você vai estudar o to be, ele no presente, no passado e no futuro. Aí você vai para os outros verbos. Aí você faz esse mesmo caminho, os outros verbos, presente, passado e futuro, ok? Aí depois você entra em
estruturas gramaticais mais avançadas, porque a sua base já está feita, ok? Que a gente precisa da base para aprender e entender as estruturas mais complexas, ok? Então, se você está estudando sozinha, comece por aí. Que mais que eu acho que é desvantagem? Então, quando você não tem uma estrutura, você também não consegue ver progresso, né? E a falta de feedback, né, dear? É ruim quando a gente tá estudando e não tem ninguém para falar, olha, tá certo isso, olha, isso aqui tá errado, né? Eu odeio não ter feedback das coisas. Aquele curso de francês que eu falei para vocês que eu comprei, tem as respostas atrás dos exercícios que a gente faz. E mesmo assim, eu acho ruim. Eu queria uma pessoa me dando feedback. É isso aí, Lohane. Você tem que se autoanalisar e ver o que encaixa. Né? Então, eu queria uma pessoa me dando feedback aí, mas tem resposta lá atrás, então eu fico olhando, né? Só que o ruim é que não tem, às vezes não tem o porquê que eu errei. Então, eu também sinto falta de entender o porquê que eu errei, né? Mas, enfim, eu tô me adequando ainda a esse método de estudo. E aí, um outro método de estudo tem leitura, né, de livros e histórias. Então, a leitura é muito boa porque expande o seu vocabulário. Você se expõe a palavras, expressões daquele determinado contexto, daquele livro, daquela história que você está lendo, né? E isso é muito legal. A minha dica para você é claro que você não vai ficar anotando todas as palavras do livro, né, dear? Porque senão você não consegue terminar esse livro nunca. Então, tem palavras que a gente consegue infer, esqueci que é infer mesmo em português, que a gente consegue... Sabe quando você fala assim, não, eu acho que é isso, né? Então, a gente consegue ter esse feeling do que é a palavra pelo contexto. Mas tem palavras que são chave, que se você não souber, você não entende o contexto, né? Então, para essas palavras... Deduzir! Isso, isso! Deduzir, é isso mesmo. Então, você consegue... Tem palavras que a gente consegue deduzir, né? É isso, pelo contexto é isso. Agora, tem palavras que são chaves que você não entende nada, você não entende contexto nenhum. E essas palavras, aí sim, essas palavras você anote para procurar no dicionário, né? E aí, dear, eu sempre falo para meus alunos, façam um glossário dessas palavras, porque você vai expandir muito o seu vocabulário. Então, livros é ótimo para isso. Anote, coloque a tradução, memorize, ok? Coloque num contexto também. Eu gosto muito de fazer isso. Por exemplo, tem uma palavra nova, né? Sei lá. Tinha uma palavra que quando eu era au pair, as meninas falavam para mim direto que é obnoxious. Eu nunca me esqueço, obnoxious. E aí eu fui procurar no dicionário o que era obnoxious, que elas falavam isso para mim todo dia, e eu não entendia a pronúncia, então era difícil para eu procurar no dicionário. E aí, quando finalmente eu encontrei, você acredita que é estranho? Isso estranho. Elas falavam assim para mim, Karina, você é obnoxious. Karina, you're so obnoxious. Elas falavam isso pra mim sempre. E aí, enfim, quando eu descobri o que era, é estranha. Aquelas kids, viu? As suas kids também vão fazer esse tipo de coisa com vocês, viu? Tenho certeza. Elas pegam uma palavra difícil, porque sabe que a gente não é
né, fluente, e aí começa a chamar a gente daquilo, só pra... Né? Pois é, eu também nunca tinha ouvido falar de obnoxious, né? Então, aí o que eu faço com palavras novas quando eu aprendo? Eu coloco elas dentro de um contexto, né? Eu crio uma historinha dentro da minha cabeça e começo a colocar elas essa palavra nova em vários contextos, em contextos diferentes que pode ser usado até eu memorizar. Então, é assim que eu faço com palavras novas. Compreensão, o livro também ajuda na compreensão gramatical, né? Sem perceber, você vai vendo as estruturas gramaticais que se repetem ao longo do livro, né? Estruturas de presente, passado, futuro, e aí você vai memorizando. Né? Principalmente o passado, né? O passado regular, irregular, que no inglês não tem jeito. Eu sempre falo para os alunos que tem que memorizar, não tem jeito. Os irregulares não tem por que o passado de go é went, né? Eu falo para os meus alunos, porque Deus quis. Deus quis que seja assim, então, que fosse assim. Então, simplesmente é. E outra coisa também, eu sempre falo, não discuta, só aceite e comece a usar. Aceite, aprenda e começa a usar. Né? Exatamente, culpa do povo de Babel, exatamente. Então, por que o passado de walk é walked, tão fácil, e de think é thought, né? Saber lá eu, por quê? Só sei que é assim. Então aceita, aprenda e já vai usando, né? Quando você estiver lendo também, é legal também ler em voz alta para você treinar sua pronúncia. Isso é muito legal também. Eu fazia muito, quando eu era au pair, eu lia muito para as crianças. Na minha segunda casa, principalmente, o Colby, ele não dormia sem uma história. E ele me ajudava tanto com pronúncia, tanto. E eu fui melhorando muito com pronúncia. Vocês sabiam, dear, que uma vez eu falei uma palavra que é comum aqui pra gente, né? Pé em inglês, eu falava foot, né? E eu lia pro Colby e ele falava assim, mas Karina, não faz assim, que palavra é essa? O que você quer dizer? E aí quando eu mostrei pra ele a palavra, aí ele, foot. Olha só, pra gente não tem muita diferença, né? Foot e foot, né? Mas para eles tem. Para eles tem muita diferença. Ontem também eu estava assistindo um vídeo com meu marido e aí o menino falava assim, good afternoon. E o cara entendeu good African. Olha só, porque ele falava good afternoon. Aí ele, good African? Aí ele, no, afternoon. Aí ele, oh, good afternoon. Então, como ele não puxou o noon, ele entendeu African. Olha só que coisa, né? Pra gente parece que a gente tá falando certinho, não parece? Mas não. Então, tem que estudar a pronúncia, porque eles podem entender outra coisa. Então, ler em voz alta vai te ajudar muito a melhorar a pronúncia, melhorar a entonação também. Os audiobooks você pode ouvir e repetir, então é muito legal, né? Fora que o livro, né? E assim nascem os micos, é verdade, tem vários. Fora que os livros estimulam a imaginação e a criatividade, né? Então é muito legal você ler, né? Seja em inglês, melhor ainda, que aí você vai
melhorando o seu inglês, mas em português também, né? Melhora a imaginação, criatividade. Então, o que eu aconselho vocês é, iniciante, se você for iniciante, comece com livros infantis, dear, né? Para você não ficar lendo e escrevendo praticamente um outro livro em português, porque você não vai entender e vai se frustrar. Então, comece com os livros infantis, se você é iniciante. Se você for intermediário, aí você pode ir para uns romances da vida, né? Um Harry Potter, né? Sei lá, alguma coisa que você goste, né? Se bem que Harry Potter é difícil, porque é fantasia, né? Fantasia tem umas palavras muito estranhas, fora que a autora é britânica, né? Então, o meu inglês é americano, então eu tenho um pouco de dificuldade. Eu gosto muito de uma autora, ela é irlandesa. Ai, esqueci o nome dela. Nossa, eu li tantos livros, alguns anos atrás. Era romance, sabe? Vou pegar lá na escola, depois eu vejo. E ela falava muito, o inglês irlandês também tem muita palavra britânica. E em vez de banheiro, né, que é bathroom, restroom, sei lá, ela chamava de loo, L-O-O, né, L-O-O. E foi uma palavra também que eu sublinhei, que repetia, eu não entendi o contexto às vezes, então, mas eu aprendi, né? Tá vendo que eu aprendi, né? Cigarro ela chamava de fag, e fag em inglês não é uma palavra muito bonita, né? Então, assim, tem essas coisas, né? Se você começa a ler autores que não são americanos. Mas é legal para aprender também, né? E também os livros didáticos, né? Também é legal você pegar uma gramática, um English Grammar in Use, que eu gosto bastante para iniciante, para melhorar gramática, então é bem legal. Qual é a desvantagem, né, dos livros? Na minha opinião, é adequar o nível correto, que eu estou falando, né? É difícil você pegar um livro e falar, nossa, entendi tudo, né? Continuar motivada para ler, né? Então, isso é uma desvantagem, achar o nível certo, né? Falta também interação com uma pessoa, né? Não tem nenhum speaking, né? E progresso também pode ser longo, né? A falta de feedback também é ruim, né? Então são complementos, né, dear? Tudo é um pouco de tudo que a gente faz para melhorar o inglês, né? Mas é tudo muito bom. Filmes e séries. A gente também aprende muito com filmes e séries, né? Porque a gente tem a exposição ali, a língua, a linguagem natural, expressões que eles usam, gírias, sotaques, né? Então a gente fica muito exposta à linguagem natural que a gente fala, né? Fora que, dear, assim, quando você for au pair e você estiver lá nos Estados Unidos, você vai ver que você se sente num filme. Porque quando a gente assiste um filme, não é só o inglês que a gente aprende muito a cultura deles. Então é legal você assistir filmes. A gente acaba assistindo porque tem muita influência dos filmes de Hollywood, né? A gente assiste bastante. E a gente acaba mesmo se sentindo num filme quando a gente é au pair. Eu lembro do primeiro breakfast de bacon and eggs que eu tive lá na minha casa.
e colocar as louças na lava-louça, que na época, até agora tem aqui no Brasil, mas na época não tinha muito quando eu fui au pair. Colocar as coisas na lava-louça, tirar da lava-louça, aquela coisa de manhã, sabe? Aquela rotina da manhã, assim, muito de filme. Eu me sentia num filme, sempre. Fora que nas ruas, né? Os carros, os lugares que você passa, por onde você passa, tudo pra mim era filme. Então, o filme, além de ajudar a gente no inglês, também traz a cultura, né? Então, você até que fica menos não é homesick, não, tem menos choque cultural até. Quanto mais você sabe da cultura, né, menos choque cultural você tem. Não que não vá ter, porque vai ter. Então, enfim, o que é outra coisa boa de filme é a compreensão auditiva. Então, o seu listening fica muito afiado, né? Quando você começa a assistir vários filmes, né? Vários sotaques, então você vai melhorando essa sua habilidade, né? E se você também começar a imitar, o que eu fazia muito quando eu estava aprendendo inglês, eu imitava bastante, principalmente Friends, que eu adorava assistir, adoro até hoje, e eu imitava muito. Então eu peguei muita pronúncia, muita entonação quando eu imitava os atores, né? E é leve, né, dear? É leve, é interessante, é uma forma de entretenimento. Então você tá ali estudando, mas não tá estudando, né? Então é legal, é motivador, né? Então filmes e séries é sempre bom. Pega um filme que você já viu várias vezes, coloca a legenda dele em inglês para você fazer a associação do áudio com a palavra. Depois você tira toda a legenda, só fica no listening para desenvolver o seu listening. Então, tem muita coisa para fazer de filme. Começa a imitar, dá um pause e imite aquela frase, né? Então, dá para você fazer muita coisa relacionada aí ao estudo de inglês com os filmes. A desvantagem, na minha opinião, né, é também o nível de dificuldade. Então, por exemplo, você que é iniciante, você não vai assistir um filme de ação, dear, porque aí você não vai entender nada. Um filme de ação é muito rápido, as coisas acontecem muito rápidas. Então você vai ficar ali boiando se colocar as coisas só em inglês, né? Se colocar só legenda, aí você não vai nem assistir o filme, nem ver legenda, nem entender nada, né? Então, achar um filme que esteja dentro da sua capacidade de compreensão é difícil, né? Pode gerar, então, né, uma frustração aí, eu não aprendo inglês, eu não consigo, porque parece que todo mundo consegue, menos eu, aprender com filme, série, mas não é assim também, viu, dear? Vai um tempo. Eu lembro que a primeira vez que eu fui ao cinema, quando eu era au pair, eu assisti Stardust, é um filme antigo. Antigo, nem é tão antigo assim, vai. É sobre uma mulher que ela é uma estrela. Eu nunca esqueço, dear, porque eu não entendi nada. Nada. Eu sentei naquele cinema por 2 horas, o povo ria, o povo chorava e eu não entendi nada do Stardust. Eu entendi lá, né, o que eu vi do filme, era uma história que era uma mulher que era uma estrela, ela caiu, veio pra Terra, aí o cara se apaixonou por ela, enfim, assim, eu tive o visual, né, mas assim, entender mesmo o filme, eu tenho uma ideia do que o filme era, né, tive uma ideia do que o filme era, mas
Aí eu lembro que eu chorei. Eu chorei. E falei acho que eu tinha 3 semanas de Estados Unidos. Eu nem era tão amiga assim das meninas que me levaram. A Bel, que ficou muito minha amiga, e a Camila. Nós fomos nós 3. Então, na época, eu nem era tão amiga delas assim. Hoje, a gente é super amiga. E eu lembro que eu chorei, dear. Chorei porque não entendi o filme. Eu ficava pensando, meu Deus, 3 semanas de Estados Unidos, 24 horas por dia, 7 dias por semana, só inglês, 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 e eu não sou capaz de assistir um filme e entender. Inglês não é pra mim, não vai ser pra mim, eu não vou conseguir nunca. A gente quer um milagre, né? Enfim, 3 semanas não é o suficiente pra você ir ao cinema, ok? Mas eu tava me achando já com 3 semanas dos Estados Unidos. Mas enfim, depois, com mais um tempinho, acho que passou, sei lá, mais uns 2 meses. Aí eu fui assistir. Eu não lembro. Eu levei minhas kids para assistir um desenho lá. E aí fiquei super feliz que eu consegui entender o filme. Então, não se frustrem, ok, meninas? Então, aqui vocês colocam a legenda, anote palavras novas, né? Repita a pronúncia. Então, para iniciante, você pode começar com Friends, né? Friends é muito bom. Simpsons também não é tão difícil, né? Mas, enfim, né? Se você não entender, é porque você é iniciante, tá tudo bem, ok? Coloque em português a legenda, só para ver, e o áudio em inglês, né? Para você começar a ouvir, pelo menos, o inglês. E aí, depois você vai fazendo o processo lentamente. Você vai colocando a legenda em inglês, primeiro, com o áudio em inglês, para fazer a associação. E aí, depois, por fim, você tira totalmente a legenda e vê aí o que dá. Né? No meu caso, não deu muito certo. O intermediário, você pode assistir, por exemplo, How I Met Your Mother, eu sei que bastante gente gosta. Modern Family tem bastante sotaque, diferentes sotaques, né? E aí, quando você for avançado, aí você vai para aquela famosa Grey's Anatomy, House, ok? Que são vocabulário, né, muito difícil de entender, até mesmo em português, que é de médico, enfim, né? Eu não sou muito fã de Grey's Anatomy, mas eu sei que tem gente, meu Deus, eu tenho um amigo que é Grey's Anatomy no céu, né? Deus no céu e Grey's Anatomy na terra. This Is Us, This Is Us também, né, dear? Né? Porque eu já ouvi falar, nunca vi a série, mas são questões da nossa vida, não é mesmo? É sobre isso, né, a série. Então, como a gente passa pelos mesmos problemas, às vezes, que na série, então é fácil você ter uma empatia, né? E aí a língua fica mais fácil de entender, né? Então, legal, bacana. E aí, uma outra maneira também de estudar é com música, né? É familiar, né? Então, por isso que cria empatia e talvez seja mais fácil de entender, né? Música também, né, gente? Como é bom pegar música. O meu marido, ele aprendeu inglês sozinho com música. Ele pegava na época, ele traduzia, pegava no Vagalume, no site, né, do Vagalume, anotava a letra, anotava a tradução, e foi aprendendo, gente. Quando eu o conheci,
Ele viu no meu perfil, a gente se conheceu num aplicativo, ele viu no meu perfil que eu era professora de inglês e ele me chamou em inglês, né? Não, Eminem não, Jesus, Eminem não. Então ele me chamou em inglês e aí a gente conversou por horas em inglês tal, e foi assim que ele me conquistou, gente, né? Em inglês. E aprendeu sozinho, com música, né? Então é possível. Eu já não tenho essa né, disciplina para fazer isso. Eu fui para a escola mesmo, porque eu preciso de feedback, né? Mas enfim, música melhora a pronúncia, né? Você canta, então você já viu gente que sabe cantar a música certinho, mas não sabe inglês? Já viram gente assim? Eu já vi. Eu acho estranho, né? Saber cantar a música certinha, mas não sabe inglês? Que coisa, né? Vamos ver aqui. Para quem utiliza Spotify, é legal que você consegue acompanhar a letra em inglês. Ah, que legal! E também tem a opção de tradução. Olha só, né? Hoje em dia tem muito mais facilidade. Mas, gente, mesmo com toda essa tecnologia, a melhor coisa para se memorizar, na minha opinião, é anotar mesmo, né? Eu acho que a tecnologia é ótima, você bate o olho, você vê, mas não tem nada melhor do que anotar, viu? Anote e anote a tradução, porque você vai visualizar aquela palavra, você vai lembrar onde você marcou, com que cor de caneta você marcou, e aí você vai memorizar melhor. Lohane, você é dessa pessoa? Canta a música certinha e não sabe? Ah, não. Mas menina, então começa a anotar, né? Para você aprender, então, porque a pronúncia já tá ótima, mas tem que saber o que tá cantando, principalmente algumas músicas da Beyoncé, gente. Tem uma música que é super bonitinha, a melodia, mas é assim: I might kill my ex. Tipo, acho que eu vou matar o meu ex. Aí quando eu ouvi a primeira vez no rádio, eu falei assim: nossa, será que ela fala isso mesmo? Que vai matar o ex nessa melodia? Não sei, eu sou uma super cantora, né? Então eu não sei se vocês conseguiram identificar a música, mas ela fala: I might kill my ex, not a good idea, na, 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 na. Não lembro a letra. Na, 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 na. A melodia é tão suave, mas ela fala que vai matar o ex. Tem que saber o que tá cantando, dear. É comprovado cientificamente, né? Escrever aprende mais. Então, principalmente, né, quando a gente tem muita tecnologia, a gente acaba escrevendo menos. Então, anote. Se você está estudando mesmo inglês e quer estudar inglês com música, então anote. Okay? A emoção da música também ajuda a memorizar, né? O aprendizado com música é divertido, né? Você tem um interesse pessoal ali, fica menos monótono aprender inglês, né? Agora, as desvantagens das músicas é o uso de gíria e a linguagem informal, principalmente de hip hop. Você pega a música de hip hop, não tem gramática nenhuma, aquelas coisas de I ain't going, I ain't doing, I ain't, sabe? Bruno Mars canta muito, eu gosto muito do Bruno Mars, mas ele não usa uma gramática assim, a gramática, né? Usa a forma muito informal, coloquial. Então, isso é a desvantagem
né? O uso de gírias, da linguagem informal, ou é muito complexa, as letras são muito complexas, por exemplo, o Eminem, por exemplo, você, né, muito rápido, muito complexo, não vai entender nada, né? Então, escolha uma música adequada. Eu gosto muito, e aí você pode até usar a tecnologia ao seu favor. Tem um site que chama Lyrics Training, que é só para ver, para ouvir a letra da música, completar com a palavra que você ouviu, e se você não completar, a música não continua. Então, isso é muito legal para aprender, né? Então, você procura uma letra que seja adequada ao nível, né? Nada de hip hop. Para iniciante, coloca lá canções infantis, os Beatles, né? Tem música calminha, né? Coloca lá uma música calminha. Lingo Clip, legal, Lingo Clip, né? Mas o Lyrics Training é bem bacana. Aí, se você for mais um intermediário, aí você vai para Taylor Swift, né? Para Adele. A Adele é difícil até, porque ela é britânica, né? Então, aí você começa aí nos pop rock, né? Eu comecei a estudar inglês por causa do Bon Jovi, pop rock, eu amava o Bon Jovi, queria saber o que ele falava nas músicas, então eu comecei a aprender inglês por causa dele, porque eu queria saber o que falava. Mas na minha época não tinha muita tecnologia, então tinha que realmente anotar. E aí, quando você for avançado, né, se você já é também avançado, aí você vai para os rock da vida, Rolling Stones, vai para o hip hop, vai para rap, ok? Mas primeiro você começa lá, com canções levinhas, ok? E por último, mas não menos importante, é o inglês, aprender inglês com propósito, que é o que eu faço com vocês, au pairs, né? Então, aprender inglês com propósito, o nosso foco é o au pair. Qual é a vantagem, né? Quais são as vantagens de aprender inglês com propósito? Inglês com propósito é inglês, por exemplo, inglês para medicina, inglês para engenharia, inglês para advocacia, e tem o inglês para au pair, que a gente faz, né? Então, o vocabulário é relacionado com aquilo que é o seu propósito, o seu objetivo. No nosso caso, é relacionado ao cuidado infantil, a conversar com as host families, né? Tudo focado no nosso objetivo, que é passar nas entrevistas, que é fazer uma call decente com a família, que conseguir uma segunda call, né? Então, as instruções, os comandos dos teachers, né, de nós, professores, a gente vai utilizar todo esse vocabulário do dia a dia como au pair, né? A comunicação, então, quando você vai preencher um application, vai fazer uma call com a host family, é muito mais efetiva do que você ficar estudando vários tipos de vocabulário que você não vai usar nesse contexto do au pair. Fora que a gente também aprende muito a cultura, principalmente se você tem aula com uma teacher que já foi au pair, como eu, por exemplo, né? Porque eu tenho muitas situações, muita experiência, né, para passar, então a gente aprende, eu passo muito da cultura, né, de acordo com a minha experiência, das minhas duas casas, enfim. Então, a gente aprende muito a cultura. O material didático que a gente usa também é voltado para o propósito, para o objetivo, que é passar nas etapas, né, de entrevista. Tem várias simulações. A gente usa também séries para o listening, uma série que eu indico
para esse tipo de ambiente, de contexto, né? De casa, de família, é o parenthood, né? Tem reality shows tipo Super Nanny, que vai inserir a gente nesse tipo de vocabulário, né? Esse tipo de exposição à língua. A gente pode assistir também filmes ligados a isso, como Mary Poppins, né? Então, tem várias coisas que a gente pode fazer com o propósito de aprender inglês para au pair. Tem podcasts também que você pode... Tem um podcast que eu vi esses dias que chama The Au Pair Podcast. São várias au pairs de todo lugar do mundo. Esses dias eu ouvi uma porto-riquenha, acho que ela era porto-riquenha, ou mexicana, não sei, o sotaque dela era do espanhol. E ela estava falando da rotina dela, da família dela. Então, esse The Au Pair, anote aí, The Au Pair Podcast, tem várias au pairs do mundo falando das experiências delas. Então, é legal para o ouvido, né? E fora que você vai se acostumando com esse vocabulário do mundo do au pair. Ler livros também sobre cuidados infantis, fazer os treinamentos de primeiros socorros, então isso tudo vai aumentando o nosso vocabulário, né? E tem isso, The Au Pair Podcast, isso mesmo. E tem, eu falei para as minhas alunas do curso que tem uma mulher no TikTok, ela chama Miss Rachel, MS Rachel. Miss Rachel, se você tem TikTok, dear, eu aconselho você a seguir essa mulher. Ela é famosíssima nos Estados Unidos, ela é encantadora de crianças. E lá ela tem muita musiquinha, muita atividade, até mesmo para nós que vai ser au pair, pegar as atividades que ela faz ali e reproduzir com as nossas kids, é muito legal. Fora o inglês, que como ela fala com criança, então ela mexe muito a boca, sabe? Ela fala muito com as mãos, então é muito bom para a gente entrar nesse universo infantil e saber, por exemplo, como fala barriguinha, né? Eu já ensinei as minhas alunas que barriga é belly, mas a criança chama de tummy, né? Então, é um vocabulário muito específico de criança. Machucado, fala bubu, bubu, né? Miss Rachel, o nome dela, Miss Rachel, MS Rachel. Não sei se dá para eu colocar aqui no comentário. Isso mesmo, Miss Rachel. E esse universo, sabe, de criança machucado, a kid fala bubu, my bubu. Então, ela conversa com crianças e é muito legal para a gente aprender esse vocabulário desse universo infantil, né? E também dá para pegar muitas ideias de atividades, né? E claro, né, que o inglês para au pair também tem as desvantagens, né? A desvantagem é que a gente não estuda a gramática. Então, a gramática é meio que a gente vai estudando as simulações para entrevista, vai memorizando as coisas e a gramática vem junto, mas o foco não está em aprender gramática. Então, a gente não vai ver estruturas gramaticais, o porquê disso, o porquê daquilo, né? E também a gente não trabalha o vocabulário geral do dia a dia como no inglês regular, porque é bem focado, né? Mas o que é bom é que é um inglês com propósito, então vai servir para atingir o seu objetivo. E todos os outros métodos de inglês que eu falei aqui na live anteriormente vai ajudar você a complementar, então, o que não é do universo au pair, né? E o universo au pair vai te ajudar a passar por todas as etapas
né, que você precisa, das agências, enfim, tudo que você precisa saber para se comunicar com as suas families. Então, tudo, como eu disse, tudo tem prós e contras, né? Mas tudo é válido. Ok, dear? Bom, that's it sobre diferentes métodos de aprender inglês, no ensino de inglês. Eu uso todos eles, então eu acho que é uma combinação de coisas, né? Mas no au pair, o nosso foco mesmo é o inglês com propósito. Então, fazer vocês passarem por todas as etapas, todas as entrevistas, se dar bem na call, ter muita família no seu application, um application bem preenchido é chave para você ter muitas famílias no seu perfil. Então, a gente tem que focar, né, dear, em alguma coisa. E se vocês tiverem alguma pergunta, alguma questão para mim, podem fazer agora. E falando que na sexta-feira a gente vai ter uma outra live e aí vai ser um assunto mais técnico do au pair, que é se preparando para o processo, então, de aplicação para o au pair. Então, quais são os passos, né, para a gente aplicar para o programa, ok? Sei que tem gente perdida, às vezes, em tudo que tem que fazer, né, para o programa. Agências olha, eu indico sempre 3, que na minha opinião é a que tem um fluxo melhor de famílias, que é aqui no Brasil a Experimento, né, que trabalha com a Au Pair na América. Aí tem a STB e a CI aqui do Brasil, que trabalha com Au Pair Care, e a Cultural Care, né? Cultural Care é aqui no Brasil e também lá no exterior, né? É o mesmo nome. Mas é claro, dear, que nenhuma agência é perfeita. Então, tem umas que o suporte é melhor, outras o application é mais fácil de preencher, outras as entrevistas são mais fáceis de passar, né? Menos burocrático, mas sem contar isso, o que você tem que ver é fluxo de família. Então, essas 3, a Au Pair na América, a Au Pair Care e a Cultural Care, são as que são mais conhecidas e que tem mais fluxo de família. E aí já comecem a ler, assistir filme, pegar a tradução de música, ok? A ver vídeo no YouTube, fazer a preparação para o seu au pair, ok? Então, é importante para você desenvolver o seu inglês. Então, é isso, dear, hoje. Muito obrigada pelas participações novamente, por conversar aqui comigo. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo de hoje e não esqueçam então que na sexta-feira a gente tem um encontro e aí eu vou falar dos aspectos mais técnicos do processo de aplicação para ser au pair. Ok, dear? Muito obrigada e um beijo, boa noite para vocês.